Quero, na noite de hoje, compartilhar com você o capítulo 17 do livro do Apocalipse. Estamos avançando em nossa exposição sobre o livro do Apocalipse, mensagens que procuram dar esclarecimento, lançar luzes sobre a mensagem do Apocalipse, não de uma forma especulativa, né? Tentando de uma forma ou de outra trazer elementos que o texto não fala, que o texto não diz, mas de alguma maneira lançando luzes no texto a fim de que possamos compreender a mensagem um pouco melhor e possamos acompanhar os tempos e as estações, como assim nos orientou o Senhor Jesus. Então, na noite de hoje, o capítulo 17 nos aponta para uma afirmação: a justiça tarda, mas não falha. A justiça tarda, mas não falha. Vamos ao texto do capítulo 17 do Apocalipse, que diz assim: um dos 7 anjos que traziam as 7 taças veio e me falou: vem, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os seus habitantes se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então ele me levou em espírito até um deserto e vi uma mulher montada sobre uma besta vermelha que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de vermelho, enfeitada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e segurava na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da prostituição. E na sua testa estava escrito um nome simbólico: a Grande Babilônia, mãe das prostituições e das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus. Ao vê-la, fiquei muito espantado. Então o anjo me disse: por que te espantaste? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era e já não é. Todavia, está para subir do abismo e irá para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta que era e já não é, mas voltará. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. São também 7 reis, 5 já caíram, um existe e o outro ainda não veio. Quando vier, deve permanecer por pouco tempo. A besta que era e já não é, também é o 8º rei. Está entre os 7 e irá para a perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis, durante 1 hora, juntamente com a besta. Eles têm o mesmo propósito e entregarão à besta seu poder e autoridade. Combaterão contra o Cordeiro que os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Os que estão com ele, os chamados, eleitos e fiéis, também vencerão. E disse-me ainda: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres e a besta que viste odiarão a prostituta. Eles a deixarão desolada e nua, e comerão sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus lhes pôs no coração que executassem o intento dele, chegassem a um acordo e entregassem seu reino à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Amém. A justiça tarda, mas não falha. Esta é uma expressão que você com certeza já ouviu ou com certeza até já usou esta expressão. Ela normalmente nasce, quando depois de muita espera ou depois de alguma espera, a justiça acaba sendo realizada sobre uma determinada questão.
Uma questão importante, uma questão necessária, mas que demorou a ser julgada pela justiça ou alguma resposta que tanto se esperava acabou chegando. Então, normalmente, depois de esperar por longo tempo, de muita expectativa e às vezes até depois de uma certa desistência do coração, muitas vezes até falamos, a justiça tardou, mas não falhou. Quando olhamos para esse texto, ele está justamente na sequência do juízo de Deus, do julgamento final do Senhor. Aqui, mais um detalhe é acrescentado no processo de julgamento final, dos dias finais e que, portanto, precedem e tratam diretamente da destruição, do final, do julgamento do Senhor sobre as forças malignas e aqueles que, infelizmente, seguiram as forças malignas e rejeitaram a graça oferecida pelo Senhor, o nosso Deus. O texto começa quando um dos 7 anjos que traziam as 7 taças, que remete aos capítulos anteriores, notadamente o capítulo 16, quando o juízo das 7 taças é então executado e as taças são derramadas sobre a terra. Então, um dos 7 anjos que traziam as 7 taças dirigiu-se para João e então mostrou uma outra cena. É uma cena que é muito importante e significativa para a compreensão, não apenas do texto, mas para a compreensão do nosso tempo, dos nossos dias e daquilo que vai acontecer. Olhando a história, a continuidade da história e chegando aos dias de hoje e olhando para frente, e aquilo que Deus vai permitir que aconteça para que o seu julgamento possa ter o fim. A visão que João tem é de uma prostituta assentada sobre muitas águas e ela está acompanhada, montada, assentada sobre a besta. Esta besta é o anticristo, que foi visto a partir do capítulo 13 do livro do Apocalipse. Quando olhamos para essa mulher, essa prostituta, e mais adiante no texto, em alguns outros momentos, essa expressão prostituição, ela é mencionada, ela está ligada a uma prostituição não física, não no sentido de um envolvimento físico, sexual, mas está falando da idolatria, da apostasia, do afastamento de Deus. No Velho Testamento, em muitos momentos, a ideia da idolatria, da apostasia, do afastamento dos ensinos do Senhor e da presença de Deus é considerado uma prostituição espiritual. Então, quando vemos esse texto e quando vemos a ideia, a imagem da prostituta aqui neste texto, é a ideia de um afastamento, de alguém que convida, que insinua, que chama e que promove, portanto, o afastamento espiritual, o distanciamento de Deus, a apostasia, a idolatria, a negação dos valores ensinados pelo Senhor. E ela está assentada sobre muitas águas. O estar assentado dá a ideia de conquista, de comando, de domínio. Ela está assentada, isto é, ela está dirigindo, governando, influenciando de uma forma decisiva muita gente, muitas águas, e as muitas águas aqui dizem respeito a muitas pessoas, uma dominação de longo alcance. Esse texto, então, nos mostra algo importante, que é o envolvimento de muitas pessoas com esta prostituta e com a sua prostituição, a prostituição que ela promove. Os reis da terra, os seus habitantes, se embriagaram com o seu vinho e também com o vinho da sua prostituição e se prostituíram, portanto, com ela. Há um envolvimento. Há uma ação de estar seduzido e se envolvendo com esta prostituta. É um relacionamento de abominação diante do Senhor. Mas este relacionamento é um relacionamento profano, de uma religiosidade profana. Esta prostituta, na realidade, representa a religião que se afasta de Deus, a religião que engana ser de Deus, mas na realidade distancia o homem de Deus.
Aí, nesse momento, João é levado em espírito até o deserto, onde então ele pode ter uma visão melhor e maior dessa cena e do que está acontecendo. É uma condução espiritual. João é levado espiritualmente para este deserto também espiritual, para que ele possa entender esta cena de uma forma mais precisa. E ele então vê uma mulher, essa prostituta, montada sobre uma besta vermelha que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 espíritos. A cena se abre, a cena se amplia e esta mulher não está apenas assentada sobre muitas águas, isto é, ela está dominando muita gente, mas tem uma razão pela qual ela está dominando muitas pessoas, muita gente, muitos povos. É o poder sobre o qual ela está assentada. Essa mulher, essa prostituta, ela convoca a todos para o afastamento de Deus e ela o faz a partir do poder que esta besta, o anticristo, está concedendo a ela. O anticristo apresentando uma dominação política, uma dominação de governo, uma dominação econômica, uma dominação social. E esta prostituta embebedando a todos com o vinho do engano e do afastamento de Deus. Esta é a cena e ela é apresentada aqui como vestida e muito bem vestida, de luxo, vestida de uma maneira ostentadora. Ela está vestida de púrpura, que é a cor da realeza, ela está vestida de vermelho, que é a cor da riqueza. E essa mulher está enfeitada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, segurava na mão um cálice de ouro, ela demonstra muita riqueza. É o poder, a prosperidade, a riqueza, o bem, o ter, o muito que é garantido pela falsa religiosidade. Meu querido, é você que está me ouvindo e vendo nesta noite. Aqui está o quadro dessa prostituta. Esta prostituta nada mais é do que a religião cristã. Inclusive a religião cristã que, embora leve o nome de Cristo, distancia-se dia após dia dos ensinos do Senhor Jesus. Este é um quadro muito significativo nos que vem atravessando, temos visto ao longo dos tempos, mas que também se acentua nos dias atuais. Muitos se dizem cristãos, muitos se dizem seguidores das Escrituras, da Palavra de Deus. Muitos dizem estar seguindo as pegadas de Jesus Cristo, mas quando se olha, quando se observa com mais cuidado, os ensinos estão completamente distanciados do Senhor. Aquilo que Jesus ensinou não é, na verdade, praticado. Os ensinos de Jesus são negociados, ofertas que valorizam muito mais, infinitamente mais, os valores deste mundo em detrimento dos valores espirituais. O sacrifício da santidade, o sacrifício da fidelidade ao Senhor, o sacrifício de uma vida coerente com os ensinos do Evangelho, são feitos em função do poder político. Esta mulher está sentada sobre a besta que tem 7 cabeças e 10 chifres e traz blasfêmias, está assentada sobre o poder deste mundo, o poder estruturado desta terra. Esta mulher segura um cálice de ouro cheio de abominações, de imundícia da prostituição. Há a pregação de um falso evangelho, de falsas práticas, de um falso cristianismo, de uma falsa mensagem que se aproxima do Senhor. Uma mensagem cheia de abominações e que, portanto, não correspondem ao ensino da palavra de Deus. Na sua testa está escrito o nome simbólico, a Grande Babilônia, mãe das prostituições e das abominações. Turner fala que na Babilônia foi gestada toda um grande sistema de religiosidade que nega a Deus e que, portanto, se espalhou pelo mundo. A Babilônia, então, citada neste texto como a mãe das prostituições, isto é, a mãe da apostasia, do afastamento de Deus, de doutrinas, de ensinos que caminham na direção
oposta à apontada pelo Senhor. Ela, então, é responsável por todas estas abominações espirituais que hoje estão se demonstrando ainda com maior eficácia, com maior ênfase, inclusive em função da facilidade das comunicações por meio da internet. E aí nós vemos que todo um convite ao afastamento de Deus, a um evangelho desconstruído, deturpado, modificado, é anunciado. E esta mulher, então, ela personifica esse afastamento de Deus, personifica essa nova visão religiosa, esse novo evangelho, essa nova pregação, que enfatiza o luxo, a riqueza, o dinheiro, o poder, a união com as forças políticas desta terra numa aliança extremamente espúria e indevida e que compromete, por consequência, os valores do cristianismo, os valores do Senhor. O texto diz que ela estava embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus. Ao longo dos séculos e até os dias de hoje, regimes ditatoriais, déspotas, tiranos têm perseguido e matado servos do Senhor Jesus. Muitos deles baseados inclusive na ação de religiosos e muitas vezes até religiosos cristãos. Quando olhamos para a história, vemos a história da Inquisição, vemos a história das Cruzadas, vemos o cristianismo muitas vezes sendo utilizado para oprimir pessoas e com isso muitos servos de Deus verdadeiros têm sido mortos, mas ao mesmo tempo outras formas religiosas também têm se voltado contra os verdadeiros servos de Deus. O cálice da perseguição, da maldade, do martírio tem sido cheio e ela bebe este cálice com o sangue dos santos e dos mártires do Senhor Jesus. João, então, se assusta ao ver aquela imagem. E o anjo que o está conduzindo nesta visita, nessa apresentação dessas imagens, então, resolve esclarecer João a respeito daquilo que ele estava vendo. E o texto, então, de uma maneira muito clara, vai dando, assim, ou reforçando tudo aquilo que já mencionamos aqui até agora. Ele fala, então, o anjo diz que o seguinte: te darei o mistério da mulher, verso 7, e da besta que a leva, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta, então, é nada mais nada menos do que o anticristo, aquele que tenta roubar a glória do Senhor Jesus, aquele que tenta se colocar na presença ou no lugar do Senhor Jesus. Vamos ver mais tarde que já vimos, melhor dizendo, que o falso profeta que o segue chama para uma religião completamente fora, uma adoração totalmente fora e distanciada de Deus. Mas neste momento aqui, a prostituta, isto é, a religião, o cristianismo misturado, falso, falsificado, contaminado, é que vai dando o combustível necessário para que esta ação da besta e do falso profeta possam se materializar. Então, os habitantes da terra, diz o anjo, eles cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta que era e já não é, mas voltará. Nós vemos que os habitantes da terra, aqueles que não foram marcados pelo Senhor, mas aqueles que estavam longe de Deus, foram enganados, foram seduzidos, foram levados à admiração pelos poderes miraculosos da besta. E é sobre essa besta que está assentada, portanto, esta prostituta, este cristianismo falsificado se assenta justamente sobre este poder e leva a admiração exatamente daqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, isto é, os servos do Senhor Jesus. O texto traz então, a partir daí, alguns sinais, algumas imagens que têm sido muito discutidas, muitas especulações têm sido levantadas.
Eu não quero entrar aqui nestas especulações, mas algumas questões podem ser colocadas aqui. Historicamente, quando fala as 7 cabeças são 7 montes, né? Aponta-se para Roma. Uma vez que João está e a igreja naquele momento está num conflito muito grande, sendo perseguida pelo Império Romano. E Roma justamente se assenta em torno, tendo ao seu redor 7 montes. Então, aponta esse texto, muitos comentaristas apontam para Roma, e a descrição a partir de então dos 10 chifres, né, seriam também imperadores, esses montes imperadores, os 10 chifres, poderes e autoridades decorrentes, não apenas naquele contexto do Império Romano, mas da sucessão dos impérios que de uma forma ou de outra, não mais na forma monárquica romana, imperial romana, mas nos impérios e nos governos e nos domínios, né, opressores que foram se sucedendo. Portanto, não há como, com precisão e com exatidão, definir essas imagens, mas elas apontam para poderes políticos, poderes de governo, poderes opressores e opressivos, que juntos com o poder de uma religião falsa e que não aponta para Cristo, ao contrário, para a direção oposta dos ensinos do Senhor, realizam, portanto, os intentos da besta, do anticristo e, em última análise, do dragão vermelho, Satanás, o inimigo de nossas almas. Assim, os governantes, aqueles que vão se sucedendo no poder, têm o mesmo propósito. E qual é o mesmo propósito? Entregar à besta o seu poder e a sua autoridade. Trabalharem, servirem, avançarem, realizarem o seu domínio sob a autoridade do inimigo de nossas almas. É lamentável quando vemos tanta opressão, quando vemos tanta perversidade ao longo da história e quando olhamos ao redor vemos tanta coisa acontecendo, muitas vezes a partir de governos opressores, governos que mentem, governos que tiram do povo, que fazem o mal para as pessoas, governos comprometidos não com Deus e os seus valores, não com o Senhor e com a honestidade, mas governos comprometidos em dar a sua autoridade, o seu poder à besta, isto é, ao anticristo e, em última análise, ao inimigo de nossas almas. E aí o verso 14 faz uma remissão aos capítulos 7 e 16 de Apocalipse também. Combaterão contra o Cordeiro que os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, e os que estão com ele, os chamados, eleitos e fiéis, também vencerão. É uma projeção para a batalha do Armagedon, que já vimos em mensagem anterior. Quando os reis da terra, seduzidos e chamados de uma forma enganosa pelo inimigo de nossas almas, resolvem guerrear contra o Cordeiro de Deus, na inútil esperança de que poderiam vencer. Mas a palavra do Senhor diz que eles vão conhecer o poder e serão vencidos pelo Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E o que chama a atenção e traz alegria ao nosso coração é saber que aqueles que foram eleitos e fiéis também venceram com o Senhor. Apesar de todo esse quadro horrível, nós temos uma grande esperança e o texto traz essa grande esperança. O Cordeiro vencerá, porque ele é Senhor dos senhores e é o Rei dos reis. E aqueles que estão com o Senhor dos senhores e o Rei dos reis vencerão também. A partir daí, o anjo diz que as águas onde a mulher estava sentada eram povos, multidões, nações e línguas, como dissemos no início. A partir do verso 16 nós vemos, sabe o quê? Nós vemos algo muito interessante, uma guerra civil no meio das forças malignas, olha só. Uma verdadeira guerra civil no meio das hostes inimigas. Diz assim a palavra do Senhor: os 10 chifres e a besta que viste odiarão a prostituta. Odiarão a prostituta. Engraçado, eles estavam levando ela nas costas, não é isso?
ela estava exercendo poder, ela estava dominando, ela estava vivendo na ostentação, mas agora ela é derrubada e ela é odiada e ela é deixada de lado pelas forças do inimigo de nossas almas. O mal é autodestrutivo. Nada pode vir de bom das ações malignas. A falsa igreja será derrotada, será destruída, queridos. Isso é algo muito sério, esse é um ponto com o qual eu quero caminhar, então, para o encerramento desta palavra. A prostituta aqui representa aqueles que, conhecendo o Evangelho de Cristo Jesus, se afastaram de Deus, cederam ao convite da prosperidade, do crescimento, da focalização em tudo aquilo que é do hoje, deixando o Senhor de lado. Que foram seduzidos pelos prazeres, por uma teologia liberal que permite tudo, por uma vida que não tem um compromisso com a santidade, de uma vida que está muito mais preocupada com o ter, com o ganhar, com uma vida que está muito mais preocupada em estar aliada aos poderes desta terra, com a finalidade de terem prazeres, poder, autoridade, benefícios nesta vida e que não tiveram o menor escrúpulo em negociar os valores do Senhor. Cristianismo que fechou a Bíblia, cristianismo que considerou a Bíblia como fábula, mito, como aquilo que não é de fato a palavra de Deus. Cristianismo que se afastou de Cristo, cristianismo que deixou de lado a cruz. Esta igreja, este cristianismo é aqui chamado de uma fonte de prostituição, isto é, de apostasia, de idolatria, de afastamento de Deus, que durante um bom tempo vai ser prestigiado pelas forças malignas, mas chegará um momento em que essas forças malignas se voltarão contra esta falsa religião. E aí diz o texto, eles a deixarão desolada e nua. Nudez aqui tem o sentido de exposição, a exposição dos pecados, exposição da sua vergonha, comerão sua carne, queimarão no fogo. Querido, querida, quando olhamos para esse texto, nós lembramos aquilo que o Senhor Jesus disse: se o sal perder o seu sabor, para que mais serve a não ser para ser pisado pelos homens? A falsa igreja será destruída, destroçada, justamente por aqueles com os quais ela fez seus acordos escusos. Justamente com aqueles para os quais elas se venderam politicamente, ideologicamente, seja qual for a direção ideológica, aqueles que confundiram o cristianismo com os interesses baixos e sombrios deste mundo, que jogaram a palavra de Deus em segundo plano ou simplesmente a fecharam e disseram, bem, vamos agora fazer de outro jeito, vamos ser cristãos à nossa moda. O texto diz que vai chegar o momento, o dia em que as próprias forças do mal, que eles mesmos patrocinaram, que eles mesmos apoiaram, vão se rebelar e vão destruir. Para quê? Para que seja então instituído a partir daí o reino pleno, completo da besta. Uma vez que as pessoas foram instruídas com um cristianismo distorcido, não terão muita dificuldade em ser iludidas e atraídas para a religião promovida pelo falso profeta e, portanto, pelo anticristo. E a palavra de Deus diz assim, porque Deus lhes pôs no coração que executassem o intento dele, chegassem a um acordo e entregassem seu reino à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. E o texto termina dizendo, a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Querido irmão, estamos chegando ao final desta palavra, desta mensagem. E a minha pergunta a você é a seguinte, que Jesus Cristo você tem seguido? Que evangelho você tem acalentado em seu coração, guardado em seu coração? Você tem seguido a Cristo, ao Cristo da Bíblia, ao Cordeiro de Deus, ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis? Ou você tem construído para você, ou tem recebido e acolhido um Cristo que tem sido construído pela vontade humana, pelas conveniências humanas? Você tem caminhado atrás do Jesus
que tem prometido bens nessa terra, poder político, autoridade, cargos, estabilidade, que tem prometido a você que as suas raízes ficarão fincadas nesta terra e desviando seus olhos do Evangelho, de uma vida guiada pela palavra, de uma vida comprometida com o Senhor, em que atuamos aqui nesta terra, mas os nossos olhos são repousados no céu. Para onde você tem olhado? Querida, a palavra do Senhor fala assim, de um falso cristianismo, de uma falsa religiosidade, que na realidade é apóstata, distante do Senhor e que num dado momento será derrotado, destruído exatamente pelas forças com as quais negociaram, conviveram de uma maneira indevida e inadequada. O Senhor nos chama para estar com Ele, para enfrentar as lutas e as adversidades. O sangue muitas vezes derramado, as perseguições sendo intensas, muitas vezes benefícios que são roubados, retirados pelo nosso compromisso com o Senhor Jesus. Mas a palavra do Senhor também nos diz que todas as forças se voltarão dessa terra, se voltarão contra o Cordeiro de Deus, mas serão derrotadas, porque Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E aqueles que estão com o Senhor Jesus participarão dessa vitória. Meu convite, meu desejo é que você esteja caminhando com o Senhor, esteja com o Senhor Jesus, não com a prostituta, mas com o Senhor Jesus, para que você possa, naquele grande dia, apesar de lutas e adversidades vividas, mas vendo que a justiça de Deus tarda, mas não falha, no momento certo o Cordeiro vencerá. E aquele que estiver ao seu lado vencerá com ele também. Quero orar por você, quero pedir a Deus por sua vida. Deus e Pai, neste momento, eu quero pedir que o Senhor, de uma forma toda especial, venha nos abençoar, falar ao nosso coração. Permite, ó Deus, que a Igreja Batista Memorial de Teresópolis caminhe com o Senhor Jesus, esteja comprometida com o Senhor Jesus, vivendo o Evangelho do Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, a ficar com os nossos olhos firmados no Senhor, com a Tua palavra em nosso coração. Que o Senhor nos dê a capacidade de vivermos, ó Deus, de uma forma tal que o Teu Evangelho seja anunciado de uma forma adequada, correta, verdadeira aos corações. E que possamos, ó Deus, viver um Evangelho que dê sabor, que seja de verdade, que seja aprovado por Cristo. E que naquele grande dia possamos estar ao lado do Senhor, contemplando a vitória e nos alegrando pela justiça manifesta pelo Senhor. Ó Deus amado, tem misericórdia daqueles que têm sido enganados pelo poder, pela prosperidade, pela riqueza, pelo ganho desta vida, a partir de negociações com o inimigo de nossas almas, com um evangelho flexível, com um evangelho adequado às próprias necessidades. Tem misericórdia, Senhor. Abra os seus olhos e permite que possam voltar para a Tua santa presença. Fica conosco, Senhor. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.